Bom, cara, eu acho que uma das opções mais sólidas que a Inglaterra tem para treinador, com certeza, é o nome de Eddie Howe. E no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês o porquê que eu acho que Eddie Howe talvez seja uma das melhores opções para a seleção da Inglaterra, ok? Acredito que também vai ter um vídeo meu aqui sobre Pep Guardiola, ou talvez até Thomas Tuchel, outro nome que é bastante cotado. Apesar disso, eu tô me focando nesses dois porque eu acho que eles estão mais próximos desse cargo, ok? Durante o vídeo eu vou elaborar e explicar o porquê que eu acho que Eddie Howe pode ser algo muito positivo para a seleção da Inglaterra. Enfim, rapaziada, essa é a proposta do vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem. Para quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja bem-vindo ao Plano Blues. Eu sei, muitos de vocês talvez não conheçam tanto Eddie Howe assim, eu há um tempo atrás não curtia muito ele, eu ainda mantenho a minha crítica sobre o coletivismo extremo dele, né, que é um treinador que pensa muito mais coletivamente, ou seja, cara que sempre pensa o time em um conjunto geral, o que obviamente para uma seleção é muito bom, mas ele deixa o individual de alguns jogadores a desejar, digamos assim. E é nessa parte que eu acho que acaba me pegando um pouco sobre Eddie Howe, cara. Mas ao mesmo tempo, ele consegue criar um nível de produção muito alto. Estatisticamente falando, o Newcastle é um dos times que tem melhores números, assim. Se você buscar os dados do que o time produz, é muito alto, é dado de time de elite. O elenco do Newcastle, por outro lado, não combina com essa afirmação, ok? O elenco do Newcastle é um pouco abaixo de outros times em questões de elenco mesmo, tipo, a rodagem de elenco é muito mais baixa que um time de Big Six, os nomes maiores do time também não são grande coisa, tirando, sei lá, acho que Bruno Guimarães, talvez. Acho que o resto já não é jogadores gigantes, e muito do que o Newcastle tem é um trabalho bom de scouting, achando bons jogadores e tudo mais. De resto, eu acho que o time não tem muito como explicar o porquê que eles rendem tanto estatisticamente falando, ok? Eddie Howe, sobre o comando do Newcastle, ele fez 125 jogos, 62 vitórias, 27 empates, 36 derrotas, e ele tá com a média de 1.70 pontos por jogos, lembrando que a cada jogo você pode adquirir 3 pontos, ele conseguiu 1.70, né? Ele anteriormente também fez um bom trabalho no Bournemouth, que basicamente o Bournemouth ficou por anos com ele no comando e conseguiu 1.43 de pontos por jogos. O Bournemouth era bem mais competitivo nessa época, inclusive, né? Eu acho que desde que ele saiu, só agora nessa época de ir ao lá, as coisas estão mudando lá. Basicamente, ele é um treinador com um refino de ideias bem menor do que Pep Guardiola. Pep Guardiola usa mais formações, mais jogadores, mas ao mesmo tempo, para ter uma formação mais complexa, uma ideia de jogo mais complexa como Pep Guardiola, tem a questão do tempo, né? Você não tem muito tempo para botar em prática essas ideias. Demora mais tempo. A ideia de Eddie Howe é mais fácil de aprender, mais rápida. E não só isso, como a ideia dele combina bastante com o estilo de jogo inglês, facilita as coisas e também consegue munir muito bem a figura do camisa 9. Então, Harry Kane teria uma munição muito boa nas suas mãos. Ele consegue utilizar o meio de campo de uma maneira diferente. Hoje o meio de campo da Inglaterra tem bons nomes, mas que muitas das vezes acabam não conseguindo render tão bem. E sobre o comando de Eddie Howe, acho que esse não seria um problema, por exemplo. É um treinador muito interessante, cara. Num conjunto geral, ele tem tudo o que é necessário para transformar a seleção da Inglaterra em algo muito, muito poderoso. Uma coisa do esquema de Eddie Howe que é muito legal é que ele consegue misturar um estilo coletivo, pensado, com linhas de passe, mas também que não nega completamente questões individuais, assim, tipo, você não obriga o jogador a jogar 100% do esquema tático, como seria, sei lá, com o Pep Guardiola. Quando você olha, por exemplo, o que ele fez com o Grealish. Eu acho que, por exemplo, um Grealish da vida poderia jogar mais como um camisa 10 com Eddie Howe do que com o Pep Guardiola. Ele estaria cumprindo menos função tática, ele poderia brilhar um pouco mais, como era na época dele de Aston Villa, por exemplo. Então, nesse sentido, é muito legal o Eddie Howe, cara, porque ele vai trazer um tático refinado, um tático bom, e ainda assim vai conseguir dar ainda um pouco de liberdade para esses jogadores serem quem eles são. Um detalhe muito importante que eu acho que vocês podem acabar pegando é a questão dos mata-matas, né? Porque pode acabar pensando, pô, mas e no mata-mata? Será que Eddie Howe tem o que é suficiente? Na Champions ele não foi tão bem? E eu posso dizer para vocês que muito do que aconteceu na Champions, primeiro, foi um erro de arbitragem que derruba o Newcastle ali, para quem acompanhou. Segundo, é que ele teve muitos problemas que não estavam sob o controle dele, como lesões. E para um elenco que eu já acabei de falar que não tem a rodagem de um Arsenal, de um Manchester City, é muito problemático você perder esses jogadores principais, já que você tem poucos jogadores realmente muito bons, podem mudar uma partida. Então, nesse sentido, o Newcastle sofreu muito com lesão naquela época e acabou atrapalhando. Então a gente não sabe se é que ele é realmente ruim em mata-mata. Eu diria que não, viu? Porque o estilo dele é tão difícil de bater que você sempre sofre pra ganhar. Então, a
acredito que tem uma eficiência assim em mata-matas em Ed Hall, ok? Eu acho que ele é bastante eficiente também. Eu acredito que Ed Hall e Inglaterra é um casamento que deveria acontecer. Ele tem a combinação perfeita, cara. Ele é um cara que conhece os talentos ingleses, sabe como utilizá-los e ele tem ideias que pode ser que em seleção seja algo muito, muito poderoso. Eu tô falando sério, cara. O esquema tático dele combina muito com a ideia de seleção no meu ponto de vista. Uma combinação perfeita, cara. Essa dinâmica que ele consegue entregar nos jogadores que muitas das vezes acaba sendo imprevisível em um torneio. Essa imprevisibilidade do que o jogador vai fazer em campo pode ser algo definitivo para a Inglaterra ganhar uma próxima Eurocopa, uma Copa do Mundo. Então, por isso mesmo que eu estou fazendo esse elenco aqui com Ed Hall, ok? Agora eu vou mostrar pra vocês o elenco montado, o que eu fiz aqui, que tipo de jogador ele vai buscar. Bom, cara, aqui a gente tem a seleção da Inglaterra, ok? E eu vou dar uma pequena explicada no esquema tático ao final do vídeo, vou tentar lembrar dessa parte interessante aqui pra falar, mas vamos começar falando dos jogadores. Em primeiro no gol a gente tem Nick Pope e Pickford. É uma disputa difícil, mas eu acho que Pope cata mais que Pickford, ok? É uma opinião minha. Eu prefiro o nível de defesa de Nick Pope e eu acredito que Ed Hall também. O que Ed Hall mais precisa no goleiro é o nível de defesa. São algumas falhas que o esquema dele pra jogar de maneira mais ofensiva acaba tendo, e nessas falhas você quer o cara que pegue o máximo possível. Pickford é um cara que em alguns jogos ele é incrível, ok? Ele é melhor até do que Nick Pope, mas eu sinto mais constância de jogo a jogo em Nick Pope, onde ele acaba entregando mais, ok? Enfim, cara, na zaga a gente tem Levi Coyle e Burney na esquerda, e na direita John Stones e Mark Guehi. Preferência dele de zagueiro para os zagueiros mais centrais, e eu acho que os quatro podem cumprir a função muito bem, e eu acredito que o principal seria Coyle e Stones bem à frente dos dois aí, né? Mas eu entendo se ele levar Burney, apesar dele ser desconhecido, ele é um zagueiro bom. Ele é um zagueiro muito bom, né? Um cara muito forte fisicamente, muito alto e com uma boa velocidade, tanto que joga na lateral também, ok? Enfim, cara, na direita do campo aqui, na lateral direita, nós temos Reece James e Alexander-Arnold. Pensei em Trippier, que já joga com Ed Hall, mas a questão de Trippier é que Trippier já tá mais velho e a queda de rendimento dele tá começando a acontecer, então provavelmente na data tiver rolando a convocação, Trippier já não vai estar tão bem e Arnold tá cada vez melhor. Então acredito que Alexander-Arnold venha a ser uma figura importante aqui na lateral do campo. Eu não vejo encaixe em Ed Hall e Arnold no meio de campo, não tem nenhum encaixe, então nem pensem nessa possibilidade, não existe, ok? O lateral dele às vezes pode ser até invertido, né? Eu já vi Trippier atuando quase mais pro meio de campo, mas é bem raro mesmo. A atuação padrão do lateral é atingir os extremos do campo. Então, Reece James e Arnold são mais que suficiente. Luke Shaw e Lewis Hall também fazem essa função muito bem. Lewis Hall muitas vezes parecendo quase que um ponta, às vezes quando puxa pro ataque. Inclusive já jogou nessa posição de ponta. E Luke Shaw também é muito bom em corredor de campo, então não vai ter nenhum problema, ok? Então esse aqui seria o principal da zaga, seriam essas figuras aqui. No meio de campo a gente tem Declan Rice e Adam Arthur fazendo mais uma função quase que de saída de bola, mas lembrando, são 3 meias centrais ou 3 segundos volantes, né? E atuam todos box to box, então basicamente não é a saída de bola, não é feita 100% por ele. Todos os 3 aqui podem fazer a saída de bola, basicamente. Adam Arthur, eu sei que ele é desconhecido, mas ele tem uma capacidade de passe e talvez criativa até melhor que Declan Rice, ok? Rice ganha nas outras coisas, né? Que é em ataque e defesa também. A defesa bruta dele é bem melhor, ele é bem mais seguro em defesa do que Adam Arthur no dia atual, mas o Arthur pode até superar ele futuramente, cara. Um jogador muito talentoso. Eu falei várias vezes de Arthur aqui, eu continuo defendendo o jogador, eu acho um jogador muito bom. A gente tem Kobe Mainoo e Gallagher de um lado do campo, Jude Bellingham e Phil Foden do outro. Lembrando que todos eles estão fazendo box to box. Ambos vão subir, descer, criar no ataque com muita dinâmica. Inclusive o próprio Declan Rice. Lembrando, voltando a falar, que todos atuam quase que na mesma faixa. Não tem primeiro volante, basicamente. Tem um cara que faz a saída de bola, pega nela por mais tempo, que normalmente no Newcastle é Bruno Guimarães, mas necessariamente não tem um cara pra saída de bola. Pode ser qualquer um dos 3. E qualquer um dos 3 também pode subir. Essa é uma parte muito legal do esquema de Ed Hall. Não é tão incomum ver isso aqui. Por exemplo, já vi Jürgen Klopp fazendo esse esquema em algumas temporadas. É normal que ele faça esse tipo de jogo e alguns treinadores têm estratégias parecidas com isso. Então não acho que é tão incomum. A gente tem Bellingham e Foden aqui, que é uma coisa que, pra quem não conhece Bellingham direito, eu sei que tem uma galera que não conhece, no Dortmund ele fazia box to box, ok? Ele era um jogador de box to box. No Dortmund ele não era meio atacante não, rapaziada. Ele jogou bem pouco nessa posição lá. Jogar mais de box to box, inclusive eu adorava ele fazendo box to box. E aí no Real Madrid ele sobe um pouco à frente no campo. O Phil Foden também já começou a carreira, se eu não me engano, ele começou jogando nessa posição. E eu já vi vários jogos de Phil Foden nessa posição, inclusive, ok? Jogando como meia central no meio de campo.
era muito colocado nessa posição vindo do banco, ok? Isso aí pra quem acompanhou quando ele começou a surgir da carreira. Bom, no ataque a gente tem Cole Palmer e Bukayo Saka na direita, Anthony Gordon e Grealish na esquerda. Esse atacante aqui, ele é mais um forward, né? Ele não vai ser tanto um ponta. Ele vai atuar mais buscando a área, buscando finalização, buscando esse jogo mais ofensivo. Ele vai cobrir a ponta, é claro que isso vai acontecer, inclusive em fases mais defensivas a gente vê muita recomposição de marcação de Gordon e Almiron, mas ele é um cara que quando a bola tá no pé do Newcastle vai precisar atuar bem mais à frente, inclusive fazer gols e tudo mais. Isso é muito positivo para Saka e Palmer, Gordon e eu acredito que Grealish também, ok? Grealish podendo atuar como camisa 10 que ele é. Isso aqui seria maravilhoso, cara. E o Grealish mais perto do gol, buscando a finalização que não vai ser tão difícil como normalmente ele busca no do Manchester City. Eu acho que ele vai ter menos trabalho tático e vai estar mais perto do gol. Poderia ser algo legal. Eu acho que o Grealish tem um encaixe legal com o Ed Howe, ok? Vejo o encaixe entre os dois muito positivo, ok? Bom, isso tudo aqui explicado. Agora a gente vai pro camisa 9, que eu acho que é o melhor de todos. O camisa 9 de Ed Howe é o mais munido do esquema. A bola chega com mais qualidade nele. Inclusive faz parecer que Callum Wilson é um jogador melhor do que ele é. Faz parecer que Alexander Isak é um jogador melhor do que ele é. Tem a ver mais com esse esquema de Ed Howe. E isso foi com todos os centroavantes que passou pela mão dele. Todos. Ele sabe utilizar a figura do centroavante muito bem. Inclusive, ele usava 2 centroavantes, né, na época do Bournemouth. Pra quem sabe do que eu tô falando, né? Eu acho que Harry Kane é um encaixe perfeito, porque Kane vai conseguir entregar ainda mais criatividade do que Isak. E aí imagine Kane caindo profundamente pra armar uma jogada pra Palmer sair na cara do gol, pra Gordon sair na cara do gol. Ambos já mostraram que fazem essa função com muita maestria de finalizar. Então vejo o encaixe perfeito. E o Watkins segue a mesma coisa. O Watkins também é muito criativo. É um cara que sabe receber a bola e criar jogadas pro próprio time com muita facilidade. Vejo um encaixe muito bom nos dois jogadores com o Ed Howe, ok? E principalmente Kane, cara. Eu acho que Ed Howe e Kane seriam uma dupla muito poderosa. Um com o outro juntos. Acho que ambos poderiam se beneficiar muito da presença do outro. Um encaixe perfeito. Perfeito, assim. Eu não vejo nem Pep Guardiola tendo esse nível de encaixe com o Harry Kane do que o Ed Howe, cara. O Ed Howe é muito forte. Porque eu vejo o quão bem ele utiliza a camisa 9 e camisa 9 com criatividade. E basicamente é isso aqui, cara. Agora vamos dar uma passadinha no esquema tático. Nós temos os zagueiros centralizando mais. São figuras que vão estar mais por dentro, buscando mais uma parte defensiva do campo, ok? Os zagueiros dele não atuam tão ofensivamente, só em bolas paradas. A gente tem Luke Shaw e Reece James preenchendo corredores do campo. É necessário que eles façam isso. A gente tem os jogadores de box-to-box que podem acabar subindo. Inclusive, é muito comum você ver um design assim no Newcastle quando eles estão na fase mais ofensiva, né? Jogadores muito altos no campo tentando atacar o adversário, pra pressionar ele. É um jogo de muita dinâmica, então às vezes você vê o lateral subindo, ponta indo pra frente. Daqui a pouco aparece Longstaff na cara do gol. Essa dinâmica de movimentação gera absolutos desencaixes no campo e uma dinâmica que o adversário muitas vezes não consegue seguir. Muito legal esse esquema tático. E os pontos, como eu já disse, eles atuam mais à frente, então eles vão atuar como atacante. O 9 tem quedas profundas para fazer armações criativas, o que é muito bom para Harry Kane. Os meias podem subir para fazer chute de fora da área e até invadir o campo da área, né? Com aquele tipo de jogada que os caras trocam de posição e criam uma dinâmica que o cara não pode ver. Lembrando que os laterais eles não pisam tanto na área, eles cobrem mais o corredor do campo, compõem a zaga o tempo inteiro e ficam criando jogadas criativas, fazendo cruzamentos, dando passes entre as linhas, que James, Arnold e Shaw são muito bons fazendo isso, então é um encaixe perfeito, cara. Eu acho que o esquema de Eddie Howe é muito bom, os jogadores da Inglaterra, cara. Sinceramente, acho que essa aqui é a mensagem final. Acho que eu passei todas as ideias que eu tinha pra passar, falei um pouco sobre o esquema tático da maneira mais simplificada possível pra vocês. O vídeo não cabe, ficaria muito longo se eu fizesse mais do que isso. Enfim, cara, espero que você tenha gostado desse conteúdo, e se você gostou mesmo, deixa o like. Muito importante o like de vocês, ok? Muito. Vai na função de compartilhar e manda pra algum amigo seu aí que gosta de futebol europeu também, pra ele conhecer aqui o canal. Muito obrigado pra quem me ouviu até aqui e tchau.